Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Mário e no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que eu venho percebendo há algum tempo, que é o desespero do brasileiro em sair do Brasil, em se mudar para Portugal, se mudar para a Europa, se mudar para os Estados Unidos. E agora o Japão virou rota também. Parece que o Japão também virou rota, porque a quantidade de perguntas que eu respondo aqui no meu canal todos os dias sobre ir para o Japão e trabalhar sem ser descendente, eu nunca tinha recebido. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês, porque cada dia que passa eu percebo que as coisas estão ficando piores, né? A situação. E agora o Japão, como entrou nessa rota, eu acho que não vai dar bom, da mesma forma que não está dando bom lá em Portugal. Eu vou até abordar um pouco esse tema de Portugal, porque é algo que eu já estou sabendo há muito tempo, há mais de ano. Eu estou sabendo que a situação dos brasileiros lá não está bem. Lá nos Estados Unidos os brasileiros estão entrando e estão se dando um pouco melhor. No restante da Europa eu não sei muito bem como é que está, mas no Japão eu vou conversar com vocês. Muita gente está querendo entrar no Japão e ficar por aqui. Então eu vou mostrar para vocês como que é tratado, como são tratados as pessoas que entram no Japão e ficam ilegal aqui, acabam ficando, acabam fugindo e acabam não cumprindo o acordo, né? Que acordo é esse? Se você vem para fazer turismo, turistar. Se você vem para estudar, estudar. Se você vem para trabalhar, trabalhar, né? Então, vamos bater um papinho. E antes de começar, eu gostaria de dizer para vocês que esse vídeo é só uma opinião minha, é só o que eu, Mário, enxergo. Se você tem outra visão, não tem problema nenhum, deixa aqui nos comentários que a gente vamos fazer assim um debate sadio, né? Pode deixar aí nos comentários a sua opinião também. Esse vídeo é minha opinião, esse vídeo é um vídeo opinativo, tá? Que também vai fazer vocês entenderem um pouco como é a situação do Japão, como está a situação do Japão, tá bom? E você que é descendente de japonês, Sansei, Nisei, Konji descendente, esse vídeo não é totalmente para você, porque você sim tem o direito de estar aqui. Se você tiver com a sua situação toda certinha, você pode entrar no Japão. E por falar nisso, falar em descendente, se você for Sansei, Nisei, Konji, enfim, descendente japonês, tiver visto permanente, tiver dupla nacionalidade, se você quiser fazer somente seu certificado de elegibilidade, se você for de outro estado que não São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Triângulo Mineiro, e que precisar fazer a tua elegibilidade, entre em contato comigo, bandeirinha japonesa, fala direto comigo, a gente vai fazer a tua elegibilidade também, tá bom? E se você é novo no canal e esse vídeo te agregar alguma informação importante, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever, deixar seu like, acionar o sininho e deixar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante, pode virar um vídeo como este aqui no meu canal. Pessoal, olha só, muitos brasileiros, eu percebo, né, quando a gente vai daqui pro Brasil, no caso eu, quando vou pro Brasil, ou quando algum brasileiro vem para cá, né, eu percebi, no feriado de maio, veio uma família de americanos para cá, amigos da gente aqui, vieram pro Japão, a gente se encontrou, passamos o dia, batemos papo, nos encontramos em Tóquio, eu fiz até um vídeo aqui no canal, mostrando eu andando de trem em Tóquio, foi aquele dia. E as conversas são sempre as mesmas, né, porque esse meu amigo americano, ele casou com uma brasileira, ela já é naturalizada americana, tiveram uma filha de 20 e poucos anos também americana, então já são americanos, mas a conversa é sempre as mesmas, né? Nossa, aqui no Japão também tem tanto brasileiro, tem muito brasileiro e tal, nos Estados Unidos tem muito brasileiro, o brasileiro trabalha disso, trabalha daquilo, o brasileiro entra assim, entra assado, e ele comentou comigo que em uma das casas dele, né, ele tem algumas casas nos Estados Unidos, esse americano, e ele falou que em uma das casas dele, ele alugava para uma família de venezuelanos que tinham pulado a fronteira com o México e pediu asilo. E isso é o que acontece na maioria das vezes que o brasileiro vai para os Estados Unidos também, atravessa a fronteira num sistema chamado Caicai, porque se atravessa a fronteira e se entrega para a polícia te pega, deixa algumas horas você preso lá numa tenda, e aí eles te liberam para você viver tua vida, te dão um documento, te libera, daqui um ano, dois você vai para a corte, né, para poder decidir a sua situação, mas nesse meio período você não tá totalmente legal, você pode viver um pouquinho ali tranquilo, aí você vai acabar pedindo ali o asilo. Então, nos Estados Unidos acho que é mais tranquilo, né? Então, eu andei percebendo que muitos brasileiros querem ir para os Estados Unidos, muito brasileiro agora, Portugal, que a situação parece que lá tá crítica. Há mais ou menos um ano e pouco atrás, eu tinha visto não lembro se eu vi uma reportagem ou vi algum vídeo no YouTube, enfim, dizendo que a situação em Portugal estava tão ruim, estava tão crítica, que
os brasileiros é o povo que mais entrava lá, e naquela época ainda não estava liberado você entrar e viver lá sem visto, não, como tá agora, né? Poder entrar sem visto sempre pôde entrar na Europa, mas para morar lá e trabalhar, tinha que arrumar um emprego e depois pegar uma autorização de trabalho. E os brasileiros estavam entrando lá, entrando, e o Portugal, se eu tiver errado me corrijam aqui, já deve fazer mais de um ano que eu vi esse vídeo, Portugal tinha um sistema mais ou menos parecido com o que o Japão fez aqui em 2008, na época da crise, o que o Japão acabou ajudando muito o brasileiro a ir embora. Então o Japão dava 300 mil pro brasileiro, o brasileiro entregava teu visto, ele dava teu visto, tipo assim, ó, tô vendendo o visto por 300 mil. Por isso que muita gente hoje fala assim, ah, Mário, eu fui embora com a ajuda do governo, sabe? Então é isso. A ajuda do governo, né, em 2008, na crise, muitos brasileiros que moravam aqui há muitos anos não tinham condições de pagar nem a própria passagem para ir embora. E muitos brasileiros que tinham condições falaram, opa, vou pegar 300 aqui para vender meu visto. Então tinha família que tinha 5 pessoas, 3, 6, 9, 12, 15, que é 1,5 milhão. Só que naquela época o Japão falou, vocês não voltam mais aqui. Vocês entregaram teu visto para sempre. Agora todo mundo tá voltando, pode voltar de novo já, só para deixar vocês mais tranquilos, quem pegou a ajuda do governo pode voltar. Todos os dias quase eu faço aqui um certificado de elegibilidade de quem pegou a ajuda do governo. Tá saindo, não tive nenhuma reprovada até hoje, tá? Então, Portugal tem um sistema, hoje, ou um ano atrás, tinha um sistema mais ou menos parecido. Tinha uma associação lá, não sei se era o governo que ajudava, enfim, o brasileiro que estava passando dificuldade lá, não tinha conseguido trabalho, não estava trabalhando, precisava de ajuda, não sei se eu acho que não é do governo, deve ser algum órgão lá, alguma ONG lá, tava dando pro brasileiro voltar. Se eu tiver errado, me corrijam aqui, tá bom? Aí tava vendo que não era só para brasileiro, era para todo mundo, todos os estrangeiros que quisessem ir embora. Eles estavam meio que ajudando. Só que os brasileiros eram maioria. Quem pedia essa ajuda, na grande maioria, eram brasileiros. E agora, uma semana atrás, mais ou menos, saiu no Jornal Nacional, no Fantástico também, entrevistando brasileiros que estão morando em barracas lá em Portugal. Para você ver o quanto está triste a situação de muitos brasileiros, tá? Não todos. Tem muito brasileiro lá que está se dando muito bem, muito brasileiro lá que está vivendo muito bem. Da mesma forma que tem muito brasileiro nos Estados Unidos vivendo muito bem, e muito brasileiro nos Estados Unidos passando perrengue. Aqui no Japão, a mesma coisa. Tem muitos brasileiros vivendo muito bem, que eu acho que a maioria, mas tem muito brasileiro também passando perrengue, né? Ou porque não consegue um bom trabalho, ou porque acaba gastando demais, ou porque fez dívidas, ou porque, sabe, a família cresceu e aí não está conseguindo se manter. Mas no Japão ainda é uma situação mais tranquila, tá? E eu percebi que o brasileiro é meio que assim, ele sempre está procurando uma forma de sair do Brasil, de morar em outros lugares. E eu acho isso super legítimo, eu acho isso super bacana. Eu sou um imigrante. Eu sou imigrante. Há 26 anos eu sou um imigrante. Eu sei exatamente como é sentir vontade de sair do Brasil e conseguir. Eu tenho parentes em Portugal, eu tenho parentes nos Estados Unidos, a minha esposa tem parentes na Inglaterra. Então, assim, a gente sabe como é a vida de imigrante. Uma das coisas que mais me deixa triste é saber que o Japão, tô falando do Japão aqui agora, ele meio que é restrito, ele meio que é fechado mais para descendentes mesmo. Um brasileiro comum, ele não consegue simplesmente pegar e vir. Ou agora, né, que abriu sem para entrar sem visto, né, para fazer turismo, tá, gente? É visto de curta permanência, curta duração, 30 a 90 dias no máximo. Não significa que liberou da mesma forma que está liberado para entrar em Portugal, não. Aqui, se você procurar emprego aqui, vai dar ruim para você, eu vou explicar já já. Então, uma coisa que me deixa muito triste é saber que nem todo mundo pode vir. Pra você ter uma ideia, a minha mãe é brasileira, pura, né? Meu pai é brasileiro também, mas ele é descendente Nisei, tá? Eu sou Sansei. Da parte do meu pai, todo mundo que quiser vir pode vir, certo? Porque somos descendentes. Da parte da minha mãe, não. Então, eu tenho muitos primos, eu tenho tios, eu tenho um monte de parente que não são descendentes, mas cresceram comigo. E quando eu vou para o Brasil, eu fico só com a família da minha mãe, porque a família do meu pai é sempre mais distante, né? Meio que se dispersou, a família da minha mãe é mais junto. Então, eu não tenho muito convívio com a família japonesa. Então, o meu convívio, a maioria, é com a família brasileira. E os primos ficam perguntando, se eu conseguisse vir para o Japão. É sempre assim. O que me deixa mais triste é que não é assim tão simples. Tem um primo meu que está em Portugal. Antes dele ir para Portugal, por 3 vezes ele veio perguntar para mim, Mário, tem como ir para o Japão?
Não tem como ele vir para o Japão. Ele não é descendente, não é casado com descendente. E ele é da parte da família brasileira, a família da minha mãe. Então ele acabou indo para Portugal. Ele está muito bem lá. Pelo menos é o que a gente sabe, é o que a gente escuta, que ele está muito bem. Tá? Ele é bem participativo, os grupos, no Facebook, ele está sempre participando, assim, não é uma pessoa que perdeu o contato, não. Está sempre junto com a família, vai todo ano passear, enfim. Então, os brasileiros meio que estão saindo, meio que não tá nem pensando, não tá nem planejando fazer isso. Só pega e vai. E muitas vezes acaba dando ruim. E agora parece que o Japão entrou de fato na rota. Por quê? Porque o Japão liberou a entrada sem visto. E aí, primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro, opa, agora eu posso ir pro Japão, vou chegar, arrumo um trabalho e alugo uma casinha e vou começar a trabalhar. Por que que o brasileiro tem esse pensamento? E eu já vou explicar para você por que que isso não vai dar certo aqui. Então, se você assistir meu canal e fizer isso, não adianta vir choramingar mais pra frente, até porque eu tô avisando. Como eu falei, com muita dor no coração, eu tô avisando. Infelizmente, o Japão não pode abrir para todo mundo. Infelizmente, o Japão, acho que nenhum país no mundo é aberto para todo mundo, né? Enfim, por que que o brasileiro pensa assim, opa, liberou visto, liberou, não precisa mais de visto para ir pro Japão, opa, legal, já vou pegar minhas coisas e já vou chegar, alugar uma casinha, comprar um carrinho, arrumar um trabalhinho, porque eu tenho um amigo, todo mundo acaba tendo um amigo ou outro aqui. Porque nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos, você consegue tirar, precisa de visto para entrar, tá? O meu visto americano venceu, porque faz tempo que eu não passo por lá, mas vale por 10 anos. Você tira o visto, você vai lá, faz a entrevista. Eu fui aqui em Tóquio, eu fiz a entrevista. Uma curiosidade, o americano que me entrevistou, do consulado aqui na embaixada de Tóquio, falava português. A hora que ele pegou o passaporte, ele me chamou pelo nome, e ele começou a falar em português porque ele falou que trabalhou no consulado americano da Paulista. A entrevista comigo foi em português, aqui em Tóquio. Eu dei sorte. Se não tivesse sido em português, eu acho que quem ia me fazer entrevista talvez seria um latino, um mexicano, enfim, um americano, mas de descendência mexicana, talvez, porque eu vi ele fazendo outras entrevistas em espanhol. Então, nos Estados Unidos você precisa de visto para entrar. E é difícil tirar o visto para turista. Só que o turista nos Estados Unidos, ele vai, se ele tem segundas intenções de ficar, ele tira, ele entra, e ele começa a viver lá. E o visto dele vale para 6 meses. Vale para 10 anos, mas quando você entra, você tem 6 meses para ficar. Aí a pessoa fica. Ela passa de 6 meses, ela fica em overstay. Só que ela não vai ser perseguida. O pessoal fala que vai, mas não é assim. Tem pessoas que vivem lá 20, 30 anos ilegal, trabalha, sempre trabalhou, sempre viveu. Eu assisto bastante YouTube dos Estados Unidos, porque eu gosto bastante de como o pessoal vive lá. Eu tenho essa curiosidade, eu sempre gostei. Então eu sei bastante das coisas que tem lá. Tenho parentes lá também, tenho amigos lá durante bastante tempo, durante anos eu também fiz um trabalho para uma televisão brasileira lá nos Estados Unidos. Então, eu sei que é fácil você entrar com visto de turista e você ficar. Aí você passa o prazo de ir embora, você tá lá ainda. Você ficou indocumentado, você ficou ilegal, você ficou em overstay. Mas você não vai ser perseguido, tal. Você não conseguiu tirar seu visto de turista para entrar nos Estados Unidos, você consegue atravessar a fronteira. Claro, tem todos os riscos, tal, que eu não vou falar aqui. Mas você consegue, e você consegue entrar, é como eu falei, você se entrega para a polícia, tal, um negócio chamado cai-cai. Aí Portugal liberou. Opa, Portugal agora liberou. É só o brasileiro fazer um negócio lá pela internet, aqui ó, o computadorzinho tá aqui, pá, já tá liberado. Eu, se eu quiser, eu posso ir. E aí eu percebi que todo vai estar em massa, cara. Milhares e milhares de pessoas entrando. Milhares e milhares de brasileiros entrando. E muita gente, pelo menos uma vez por semana, alguém manda mensagem pra mim. Eu olho lá que o número é grandão, né? De Portugal ele é grandão, né? Igual no Brasil, do Japão começa com mais 81, tal. Do Brasil começa com 55, tal. De Portugal é grandão, é diferente. Dos Estados Unidos começa com 1 e tal. E aí eu olho, Portugal. Aí eu atendo a pessoa. A história, começa a contar a história. A gente veio pra cá, tal, porque na época da pandemia o Japão tava fechado e já teve, a maioria das pessoas falam, Mário, eu vim pro Japão porque eu não tenho parente, eu vim pra Portugal porque eu não tenho parente nenhum no Japão pra tirar minha elegibilidade, mas Portugal tá aberto, eu vim pra cá. Aí tá passando dificuldade lá e quer vir pro Japão de qualquer forma, né? Então, assim,
é complicado. Muita gente está querendo sair de Portugal e vir para o Japão. Muitos brasileiros descendentes, tá? Que tem lá. Vim para cá. Agora, muitos brasileiros têm a intenção. Não sei se alguém conseguiu entrar e conseguiu ficar, mas muitos brasileiros têm a intenção de vir para cá. Como não precisa mais de visto para entrar, basta fazer ali diz o consulado que basta você comprar sua passagem e ter o seu passaporte. O passaporte tem um chipzinho, né, do Brasil. Basta ter o passaporte com chip, você consegue entrar e ficar aqui por 90 dias turistando, tá? Ainda não conheci ninguém que entrou e também não conheci ninguém que entrou e falou que queria ficar. Mas, olha só para você ver uma coisa, eu vou passar assim, não vou ler matérias, eu vou só passar aqui alguns manchetes para vocês verem. União Europeia, ó, cadê? União Europeia abre processo contra Portugal por vistos automáticos para brasileiros. Por quê? Porque tem o tal do espaço Schengen na Europa, que quem tem visto de um país, a gente pode transitar toda a União Europeia. Ou quem, vamos supor, se você tem um passaporte português, está liberado para morar em qualquer lugar da Europa. Você tem passaporte espanhol, francês, inglês não mais. Enfim, dos países da Europa, você pode viver em qualquer lugar. Italiano, né? Muito brasileiro tem passaporte italiano. Então, quando você tem a permissão de viver em Portugal com visto, acredito eu que você também pode... Aqui, ó. Processo aí pela concessão de vistos. Tá, a lei autoriza automático porque a pessoa pode transitar no espaço Schengen. Não sei se pode morar no espaço Schengen, que é toda a União Europeia, né? Então a Europa processou porque não está nem um pouco satisfeita com a atitude de Portugal. Quer dizer, indiretamente estão falando, a gente não quer os brasileiros aqui, circulando livremente na Europa. Outra notícia aqui, ó. Imigrantes brasileiros enfrentam dificuldade em Portugal para se sustentar. Aí mostra aqui a senhora na barraca, né? Eu fiquei até emocionado, eu e minha esposa, a gente estava vendo aqui a mulher falando, a gente veio para Portugal porque eu quero fazer uma faculdade de culinária. Eu acho que vai sair som aqui do vídeo. Ela falou que queria fazer curso, não é culinária, não, é nutrição, né? E aí a mulher tá morando na praça, enfim, é triste. E aí a gente vê aqui, ó, olha pra você ver. Cadê? Não, esse aqui não. Ó, agora eu vou entrar aqui no Japão, pra você ver como que é a lei, como que as leis aqui do Japão são complicadas mesmo. O Japão, ele, desde 93, se eu não me engano, ele libera vistos de estagiários para o leste asiático aqui, pro sul asiático, né? Que é Vietnã, Camboja, não sei se Filipina entra, enfim. A grande maioria é vietnamita, pronto. Eles liberam o visto de estagiário. Como que é esse visto? Esse visto, a pessoa chega aqui, eu tô fazendo aqui porque é exatamente isso, isso é historinha. A pessoa entra para ser estagiário, mas ela entra contratada para aquela empresa. E ela tem um tempo limitado para ficar aqui e ela não pode trocar de emprego. Então, a empresa contrata aquele estagiário vietnamita. Só que paga mal, na maioria das vezes maltrata, esculhamba com o coitado do vietnamita, do estrangeiro, às vezes não paga o salário, humilha, e aí a pessoa acaba fugindo, vazando para outro trabalho, procura outro. Só que não pode, a regra é clara, você não pode trocar de trabalho, tá? Então, a manchete aqui é: 9 mil estagiários técnicos desaparecem o ano passado no Japão, tá? Total, parece que tinha mais, aqui ó, total, são 320 mil estagiários técnicos, tá? Ó, lembrando, gente, não adianta vocês perguntarem para mim aqui nos comentários, Mari, então também quero fazer isso aí, eu sou... Não, isso é uma regra só para cá, para a Ásia, para os países da Ásia. O Brasil não consegue entrar nisso, tá? Brasileiro não consegue entrar, tá? Só que, na verdade, esse negócio de estagiário, técnico, isso é papinho para o Japão conseguir suprir a falta de mão de obra, principalmente na lavoura, principalmente em algumas fábricas, em algumas coisas que nem os brasileiros, nem os outros estrangeiros que estão aqui querem fazer. Então, eles acabam pegando esse povo com a historinha de estagiário técnico, mas na verdade está querendo suprir a falta de mão de obra. E aí esse povo acaba sendo maltratado, mal pago, humilhado, muitas vezes nem paga. E aí a pessoa foge para tentar
melhorar de vida, para tentar um salário melhor. Só que não pode. A regra diz que ele não pode trocar de trabalho. Se ele foi contratar, um exemplo, se ele foi contratado para colher repolho, ele vai colher repolho na lavoura. Se ele foi contratado para trabalhar numa fábrica A, B ou C, vai trabalhar lá. Se ele sair de lá, ele começa a ser caçado como um bicho. E o Japão caça, e o Japão prende, e o Japão deporta. Aqui não tem conversa. Aqui não tem conversa. Aqui você ficou ilegal, não tem esse negócio de, tá bom, eu quero pedir um asilo, vai, volta pra tua casa. Não. Asilo aqui eu acho que você espera preso por 1, 2, 3 anos. A grande maioria é deportado e o japonês pega. Então, para você ver, agora mais uma notícia aqui para já dar uma finalizada aqui. Essa é recente, essa é do dia 2. Hoje nós estamos no dia 5, hoje essa é do dia 2. 3 pessoas de uma empreiteira são presos por encaminhamento de estrangeiros ilegais. Um exemplo, esses 9 mil estrangeiros que sumiram, que fugiram, eles estão considerados ilegais. Só que eles vão ter que procurar emprego em algum lugar, certo? E aí, se algum lugar empregar eles, vai estar empregando ilegais. Não só o ilegal vai preso, como quem deu emprego vai preso também. Porque o Japão, ele tem, na minha opinião, é um dos sistemas mais rigorosos de imigração. O Japão não perdoa. Como eu estou dizendo, na Europa você fica. Muita gente acaba ficando ilegal. Eu já vi reportagem de brasileiros ilegais na Europa. Em Portugal você fica. Nos Estados Unidos você fica, porque fica mesmo. Tem pessoas que vivem muitos e muitos anos lá. Ilegal, dirige, trabalha, enfim. Monta empresa e vive lá a vida toda e depois acaba se legalizando de uma forma ou de outra ou continua ilegal mesmo. O Japão não. Entrou aqui. Por exemplo, você entra com visto de 3 meses de turista. Você trabalhou 2, 3 dias aqui, o governo fica sabendo, tchau. Há uns 2 meses atrás me procurou um rapaz que ele teve o visto negado. Ele foi pedir o visto turista e teve o visto negado. Porque perguntou pra ele, o que você vai fazer no Japão? Eu quero visto turista porque eu vou lá disputar um campeonato de jiu-jitsu. Eu já contei isso em outros vídeos. Aí o consulado falou assim, mas campeonato, todo campeonato, pelo que eu sei, tem prêmio. O cara falou, vai ter prêmio. Primeiro lugar, segundo, terceiro, até o 5º lugar tem prêmio sim. Aí o consulado falou, prêmio em dinheiro? O cara falou, em dinheiro. Então você não entra lá. Por quê? Eu nunca ouvi dizer que você vai fazer turismo e vai receber dinheiro. Foi negado. Aí o cara me procurou desesperado e a gente não conseguiu resolver, tá? Conclusão. Ele acabou desistindo de fazer comigo, porque ele pediu pra eu ajudar, e eu falei que não tinha muito o que fazer. Porque já tinha negado e os caras já sabiam que ele ia vir pra cá disputar um campeonato. Então, conclusão. Negaram o visto de turista pro cara. Por quê? Ele mesmo falou, não, mas eu não vou receber nada não e tal, eu sou só o técnico da equipe. Mas aí o governo falou, pelo que eu sei, vocês treinam a vida inteira, vocês se dedicam, vocês são bons, porque os brasileiros são bons, e todo mundo que treina, treina para vencer. Você não tá indo lá para perder, você tá indo lá para vencer. E se vocês vencerem, vocês vão receber em dinheiro, então você não vai. E ponto. Então, olha só essa notícia. 3 pessoas de uma empreiteira são presas por empregar ilegais. Eu não vou ler a matéria, mas eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado todas essas que eu falei, tá? 2, inclusive, é do Portal Me. E aí, aqui, ó, 22 era cambojano, aqui, ó, vou dar uma passada aqui. A polícia informou a prisão de japonês de 58 anos de uma empreiteira chamada Emu-S, que tá? Fala Emuzu aqui. Segundo o Departamento de Polícia Metropolitanos, os 3 suspeitos, né, foram presos. Uma empreiteira ficava em Travou aqui. A empresa Fukuyama Transporte, na província de Saitama, aqui do lado de casa. Teriam empregado alguns estrangeiros ilegais, cerca de 450 milhões, teve um faturamento de 450 milhões de ienes essa tal empreiteira. Então ganhou muito dinheiro com o ilegal. E aí tá falando que empregou 23 cambojanos, acho que foi isso, foram 23 cambojanos aqui, ó, tá? E é isso. 22 cambojanos, depois falou 23, eu vou deixar a matéria para vocês lerem, tá? Eu não quero ler não, tô cansado já. Porque o recado era só falar para vocês que se vocês tentarem vir para cá, alguém tentar vir para cá e trocar, e trabalhar ou procurar emprego, o teu futuro aqui é um só. Ser preso. E quem te empregou vai ser preso. Eu costumo brincar, falar com as pessoas, meu quintal aqui, ó, exatamente nessa parede aqui, ó, se eu fizer um buraco, for reto, aqui tem um terreno de 350 metros quadrados.
cheio de mato, cheio de mato. E dá uma preguiça de capinar esse mato. Eu vejo um monte de vietnamita passando pra lá, pra cá, passando pra lá, o dia inteiro aqui. E aí eu fico pensando, se eu falar pro cara, te dou 10 contos, você capina pra mim? Um brasileiro mesmo, sei lá, você capina pra mim? E de repente o cara é ilegal. O cara fala, pô, quer ganhar um dinheirinho. O cara é ilegal. Aí a polícia chega e fala, você tá dando dinheiro pra esse cara? Esse cara é ilegal. Aí vai eu preso, perco o visto, perco a casa, perco a família, o vietnamita vai preso, quer dizer, assim funciona o Japão. Não é que nem nos Estados Unidos, que o governo faz vista grossa. Aqui não, aqui vai todo mundo preso e a notícia tá aqui. Então esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu sei que esse vídeo aqui não teve muito a ver com, sei lá, acho que já tá batido esse assunto. Espero não falar mais sobre esse assunto. Espero que esse seja o último. E os próximos vídeos vão ser muito bons. Aguardem, os próximos vídeos vão ser muito bons. Então, se você chegou até aqui, deixa seu comentário, vamos bater um papo, fala o que você pensa, fala se você concorda comigo, se você discorda de mim, vamos bater um papo aqui, porque esse assunto é um assunto bem polêmico, até porque muita gente quer ir embora do Brasil, muita gente quer ir para os Estados Unidos, para a Europa, e muita gente também sonha em vir para o Japão. Pena que o Japão é um dos países mais fechados do mundo. Ah, Mari, mas a Coreia do Norte é mais fechada. Não estou dizendo em relação a isso. O Japão, de fato, é um país para você vir passear, é livre, tudo. Mas a hora que entra parte de lei migratória, o Japão chega a ser cruel. Chega a ser cruel, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.